A opinião de Denilson Douglas. Os últimos acontecimentos abalaram as estruturas do povo pernambucano e, por que não dizer, de todos os brasileiros, né? E a mídia televisiva, os diferentes meios de comunicação, eles já deram sua contribuição sobre estes acontecimentos, mas em época eleitoral, no período que antecede as eleições, surgem alguns questionamentos, e nós que fazemos a imprensa, nós que temos o compromisso em levar a você muita informação, a verdade dos fatos, nós que somos formadores de opinião, não podemos ficar isentos. Incrível, Daniel Inácio falava há pouco de um projeto importante que poderia estar já concluído, né, a sede do grupo de apoio aos excepcionais, e isso nos leva a lembranças de que as coisas acabam não acontecendo em nosso país, em nossa região, por N fatores. E um desses fatores eu chamo, e os demais estudiosos do assunto chamam de vontade política. A falta de vontade política acaba entravando a realização de grandes projetos, de grandes empreendimentos que beneficiariam uma parcela importante da população. E outra coisa que acaba atrasando as coisas importantes, que acabam sendo uma barreira para que as coisas importantes aconteçam, é o que eu chamo de burocracia. Burocracia é o excesso de formalidades, o excesso de exigências, o excesso de documentações, o excesso de aprovações, o excesso de, eu posso dizer assim, o excesso de autarquias às quais o projeto precisa se submeter para que venha a acontecer. Isso, é claro que nos remete a uma triste realidade que nós vemos dia após dia no Brasil: equipamentos ocupando salas inteiras, ocupando andares inteiros das instituições de saúde, que ainda não estão em pleno funcionamento por conta dessa burocracia, de licitações que não acontecem ou que demoram a acontecer, do excesso de protocolos que devem ser seguidos. É bem sabido que as coisas públicas precisam realmente de uma visão séria e de uma visão responsável na administração e na execução. Mas o país, o nosso querido Brasil, não é de hoje que é conhecido como o país da burocracia, né? Não é de hoje que nós somos conhecidos como o país que dificulta as coisas que poderiam ser facilitadas. E daí nós temos terrenos que são concedidos a instituições dignas, instituições importantes, mas os prédios não são levantados, não são erguidos. Prédios que são erguidos, mas instalações móveis, né, não são disponibilizadas. Prédios que são concedidos, instalações móveis que são disponibilizadas, mas não há pessoal suficiente para tornar aquela operação, aquele empreendimento viável. Empreendimentos que são inaugurados com pessoas devidamente treinadas, mas que acabam não tendo um treinamento específico
para tornar a situação viável para o povo. E aí surgem diversos problemas de administração, problemas de licitação, mais uma vez. E é interessante que o principal interessado na funcionalidade dessas instituições, o povo é o que mais sofre. O lado mais necessitado, o lado mais frágil é o que mais sofre. Interessante isso. E nós, como povo, precisamos assumir também a nossa responsabilidade, elegendo pessoas, votando em pessoas comprometidas com a desburocratização das instituições. Pessoas comprometidas em tornar esta máquina pública realmente funcionante, realmente funcional, resolvendo os problemas e não criando novos problemas. Tá certo? Aí, quando nós assumirmos esta responsabilidade, é bem mais fácil as coisas acontecerem. Torna-se bem mais viável as coisas. Essa é a minha opinião. Agora, gente, deixa eu fazer apenas uma nota aqui para concluir a nossa participação. Recentemente eu publiquei no nosso blog, Assim Caminha a Humanidade, uma matéria que, assim, parecia aos olhos de muitos até banal, mas é uma coisa que tem me incomodado. Eu tenho que falar, eu preciso falar. Escuta. Pessoas religiosas que se envolvem em políticas e utilizam-se dos seus cargos religiosos para angariar votos para a sua eleição. Isso acontece repetidamente no nosso país e até mesmo fora do país. Nós podemos perceber que há uma mistura de religião, de religiosidade com política, essa coisa toda maluca de tornar os valores religiosos como regra geral para a sociedade. Isso, em minha opinião, não funciona bem. Não funciona bem. Então eu faço aqui um apelo a você, candidato, a você, político, não misture as coisas. Não misture as coisas. Você é uma pessoa religiosa e usufruindo do pleno direito de participar do processo político, isso deixando de lado as suas concepções religiosas de vislumbrar um mundo melhor, de buscar um mundo que não é este mundo, mas sim uma realidade espiritual ou espiritualista. Mas tudo bem, você quer viver, conviver, participar ativamente da política, participe. Agora, por favor, não misture as coisas. Isso é feio, isso é vergonhoso. Não misture religiosidade com política. Não misture igreja com política. Atenção, igrejas, saiam-se dessa de venderem, de elegerem, pré-elegerem um candidato. Olha, a igreja está com fulano. Não, a igreja é religião, é religiosidade, é espiritualidade. E eu penso, essa é a minha opinião, que nós não devemos misturar, que são conceitos e valores distintos. Política é política, igreja é igreja. Pastores evangélicos são pastores evangélicos e política é política. Vamos saber dividir as coisas, tá certo? Para que fique tudo bem esclarecido, tudo no seu devido lugar. Essa é a minha opinião, gente amiga. Um forte abraço a todos vocês e semana que vem nos veremos, aliás, nos comunicaremos de novo. Até a próxima.